Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a olhar para o capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Nós iremos analisar este capítulo e, se tivermos ainda tempo neste programa, iremos olhar ainda para o capítulo 22. Nós desde já vamos começar a ler a partir do verso 22. Se você tiver a sua Bíblia à mão, eu gostaria de convidá-lo a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 21, no verso 22. E diz assim este texto, que é extremamente importante para nós entendermos. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e se tiver sido morto e pendurado no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Este é um dos textos fundamentais deste livro de Deuteronômio. Talvez para si, que me está a ouvir, se calhar não está a associar uma série de questões ligadas com este texto aqui. Mas este livro de Deuteronômio, como eu já disse várias vezes, é um livro que traz reflexões extremamente profundas e que tem implicações tremendas para nós no nosso dia-a-dia. Se nós compreendermos um pouco o que este texto nos está a querer trazer à mente, certamente nós vamos compreender um pouco melhor a importância daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O facto de Jesus Cristo ter sido pendurado no madeiro faz dele maldito de Deus. A palavra de Deus nos mostra exatamente que Jesus Cristo, ao ser crucificado, Jesus Cristo, ao ser entregue por nós, ele se tornou maldito no seu e no meu lugar. Então, este texto é a base para nós compreendermos a ação de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo foi pendurado nesse madeiro não como alguém que tenha cometido pecado, mas como alguém inocente. O próprio Pôncio Pilatos declarou isso mesmo, que Jesus Cristo era inocente. Não havia crime algum em Jesus. Mas aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E era exatamente isso que Jesus Cristo estava a fazer quando ele assumiu o nosso lugar naquele madeiro. Jesus morreu como sendo um malfeitor. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. E ao fazer isso, ele assumiu o nosso lugar, sendo pregado ali como alguém que fez mal, quando na realidade ele era inocente. Vemos como o homem colocou em Jesus todo o seu pecado, todo o seu peso estava agora em Jesus Cristo. E é por isso que a quem era pendurado no madeiro era considerado maldito de Deus. Deus de alguma forma condenou o seu Filho, oferecendo-o em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Todos os nossos pecados foram transferidos naquele momento para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica-nos isso muito bem numa das suas cartas. Ele diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus colocou em seu Filho todo o pecado da humanidade. Em Jesus Cristo, ele colocou as nossas ofensas e a maldição caiu sobre ele. Caiu sobre Jesus Cristo, para que os pecadores pudessem ser livres e salvos. O juízo divino proporcionou a cada um de nós a libertação, proporcionou a cada um de nós a vida eterna, mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar. É verdade que nós hoje podemos dizer que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não das nossas obras para que ninguém se glorie. Nós podemos dizer isto, mas o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ser salvos de graça foi um preço altíssimo. E é por isso que este texto aqui do livro de Deuteronômio é tão importante. É extremamente importante que nós compreendamos aquilo que Jesus Cristo fez no nosso lugar. Deus estava com Jesus naquele momento. No entanto, ele estava, digamos assim, olhando para Jesus e vendo em Jesus todo o pecado
que a humanidade tinha. É por isso, mais uma vez, que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, ele diz: assim Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados e encarregando-nos de anunciar a boa obra da reconciliação. O encargo que eu tenho é, portanto, exercido em nome de Cristo e de Deus, que fala por meu intermédio. Em nome de Cristo vos peço, irmãos, que se reconciliem com Deus. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, por nosso bem, tratou-o como pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos bem ser aceitos por Deus. Deus então fez isto em Cristo, fez que Cristo assumisse o pecado da humanidade. O livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, diz: Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se Ele maldito por nossa causa. Com efeito, a Escritura diz, e agora vai citar este texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler, diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Aconteceu assim, para que a bênção prometida por Deus a Abraão chegasse aos não-judeus por meio de Cristo Jesus, e para que recebamos pela fé o Espírito prometido por Deus. Vemos como a intenção de Deus ao trazer Jesus ao nosso meio era que todos os homens de todos os povos pudessem ter um relacionamento com Ele. Esta verdade das Escrituras mostram exatamente o amor de Deus por si e por mim. A salvação é pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesta morte que foi atroz naquela cruz. E a morte de cruz não é simplesmente o aspecto físico da morte que está em causa, mas acima de tudo é todo o aspecto espiritual que contorna esta ação de Jesus Cristo. E é aqui que o livro de Deuteronômio nos traz revelação profunda sobre este ato de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, para alguns a cruz certamente poderá ser loucura. Para outros é um escândalo. Para outros é incompreensível. Mas na realidade, para nós, ela é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em todos os livros de Moisés, bem como nos restantes livros do Velho Testamento, Jesus Cristo está presente de uma forma tremenda. Desde o Gênesis ao livro de Malaquias no Velho Testamento e de Mateus ao Apocalipse no Novo, Jesus é a personagem central destes textos bíblicos. E quando nós entendemos e vemos Jesus nela, é aí que nós compreendemos um pouco melhor o que diz as Escrituras. E é aí que nós entendemos também o amor de Deus para conosco. Mas nós chegamos então ao capítulo 22. E este capítulo 22 vamos lê-lo a partir do verso 1, para compreender o que Deus tem para nos dizer através destes textos. E diz assim, capítulo 22 do livro de Deuteronômio, verso 1. Se encontrares perdido um boi ou um outro animal de um teu compatriota, não passes ao lado sem te importar. O teu dever é fazer com que esse animal volte para a casa do dono. E se a sua casa for muito longe da tua, ou se não conheces o dono, então leva o animal para o teu curral até que o dono o venha procurar. E nessa altura deves restituir-lhe. O mesmo deves fazer com o seu burro, com uma peça de roupa ou qualquer objeto que um teu compatriota tiver perdido. Se os encontrares, não deves passar de lado. E se vires um burro ou um boi de um teu compatriota caído no chão, também não deves passar de lado, mas deves ajudá-lo a pô-los de pé. Estes textos aqui falam-nos de regras de boa vizinhança, de amizade, falam-nos acerca da responsabilidade que temos para com os bens dos outros. Muitas vezes nós pensamos que o Velho Testamento é só um conjunto de regras, de leis, de coisas sem graça. Mas na realidade, o Velho Testamento fala-nos acerca do amor, fala-nos acerca da boa vizinhança, acerca do dever cívico, acerca da forma como nós nos comportamos com os nossos vizinhos e amigos. Aqui podemos ver nestes textos como os judeus deveriam estar preocupados em restituir os bens àqueles que os haviam perdido. E na realidade, se nós praticássemos estes princípios, certamente a sociedade seria bem diferente. Infelizmente verificamos que as pessoas às vezes quase estão à espera que os bens se percam para ficar com eles. Mas aqui a atitude era completamente diferente. A pessoa estava preocupada em restituir os bens àqueles que haviam perdido. Neste caso aqui eram animais, eram os bens daquela época.
Mas, no entanto, devia de haver um sentido profundo de civismo para devolver à pessoa em causa aquilo que ela havia perdido. Se ele não conhecia a pessoa, então deveria preservar esse bem, não estragando, mas quando o dono chegasse, restituí-lo nas condições em que ele o havia encontrado. Jesus nos falou dessa forma quando ele nos fala acerca do amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. Quando ele nos conta aquela parábola do bom samaritano, Jesus mostra exatamente que atitude nós devemos ter para com aqueles que nós não conhecemos. E essa parábola mostra-nos exatamente o amor que nós devemos manifestar. E Jesus termina essa parábola dizendo: vai tu e faz o mesmo. Então nós devemos ter essa corresponsabilização por aquilo que é dos outros, por aquilo que pertence aos outros. E o texto bíblico continua aqui, deste capítulo 22, continua o verso 5 a dizer: uma mulher não deve vestir roupas de homem, nem um homem deve usar roupas de mulher. Na verdade, o Senhor detesta quem faz dessas coisas. Nós temos aqui um texto extremamente interessante. Alguns gostariam de saltar este texto. Mas o que é que este texto nos está a querer dizer? Eu creio que ele fala de assuntos extremamente contemporâneos. Eu não creio sinceramente que a preocupação de Deus aqui fosse meramente da indumentária, ou seja, não fosse simplesmente a questão de que roupa o homem veste ou que roupa a mulher veste. Eu creio que Deus aqui nos está a falar de questões bem mais profundas. Está a falar acerca de questões ligadas com a identidade do homem e a identidade da mulher. Nós sabemos que a roupa tem a ver um pouco com a cultura. Há culturas onde os homens vestem túnicas e há outras onde são as mulheres que vestem essas túnicas. Há culturas onde os homens vestem os kilts ou as saias em português. Mas e não é disto que o texto bíblico está aqui a tratar. Isso tem a ver com aspectos culturais. E lá naquelas sociedades é bem masculino usar aquelas roupas. Noutras seria muito afeminado. Aqui não tem a ver com a indumentária, creio eu. É verdade que para uma cultura a pessoa deve estar adaptada a essa cultura também. Mas eu creio que, em primeiro lugar, Deus aqui nos está a falar acerca da identidade do homem e a identidade da mulher. A razão é simples, é que Deus criou o homem e a mulher diferentes. Eu sei que para alguns isto poderá ser chocante, mas é óbvio que o homem e a mulher são diferentes. E é triste quando nós confundimos direitos iguais com as diferenças que cada ser humano tem. Nós não devemos confundir direitos iguais com naturezas iguais. Nós temos que compreender que homem e mulher têm direitos iguais. Eu quero deixar isto muito claro. Não fique dúvidas na sua mente quanto à questão dos direitos. Homem e mulher têm os mesmos direitos. Homem e mulher têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. E então não há dúvidas quanto ao seu valor. Aqui a questão que Deus está a tratar é quanto à natureza de cada um. E eu penso que não precisamos ser cientistas para olhar e perceber que o homem e a mulher são diferentes. Desculpem-me falar assim tão simples desta forma, de uma forma tão simplista, mas às vezes as pessoas querem dizer que o homem e a mulher não são diferentes. Eu creio que basta ter 2 olhos na cara para perceber que homem e mulher são diferentes. São diferentes nos aspectos físicos. Isto é óbvio para todas as pessoas. São diferentes nos aspectos emocionais. É óbvio também. E por vezes nós, ao querer trazer a igualdade do homem e da mulher, esquecemos-nos ou deixamos de valorizar aquilo que é a particularidade do homem e da mulher. Nós devemos lutar para que as mulheres e os homens tenham direitos iguais, sem dúvida alguma. Nós devemos mostrar que homens e mulheres deverão ter os mesmos privilégios, sem dúvida alguma. Mas ao mesmo tempo devemos perceber e valorizar as diferenças que há entre o homem e a mulher. Os homens não podem nunca chegar a ser mães, assim como as mães nunca devem assumir os papéis do pai. Os homens, por sua vez, nunca poderão amamentar uma criança. E isto são características únicas nos seres humanos. E quando nós não percebemos estas diferenças, então desperdiçamos aquilo que é de mais belo e mais complementar no ser humano. Homem e mulher deveriam se complementar e não se degladiar. E, infelizmente, por causa dos direitos e das injustiças que se têm cometido quanto às mulheres e quanto aos homens, por vezes esquecemos-nos de valorizar as diferenças. Nós necessitamos de perceber que o homem e a mulher são diferentes. São diferentes no aspecto físico, já falei aqui de algumas diferenças, mas também são diferentes nos aspectos emocionais.
A mulher é muito sensível, é um ser que de facto tem uma sensibilidade maior para algumas áreas do que os homens. Os homens muitas vezes são mais frios, mais calculistas. Isto não estou a dizer que não há situações particulares, estamos a falar de uma forma geral. É óbvio que há situações pontuais em que mulheres não se revêem nesta descrição que eu estou a fazer, assim como há homens que não se revêem nesta descrição que eu estou a fazer, mas de uma forma geral, o homem é um pouco mais calculista, mais frio. É um homem normalmente emocional, é um pouco mais estável que a mulher. Mas isto não quer dizer que a mulher é inferior, de forma alguma. Eu quero dizer que a mulher é diferente. E é ótimo quando homem e mulher percebem que eles se devem complementar. E que o homem não é superior à mulher, assim como a mulher não é superior ao homem. Eles têm valor igual aos olhos de Deus e eles têm de facto direitos iguais. O que eles têm é uma natureza diferente. E nós deveríamos valorizar essa natureza. E infelizmente quando isso não acontece, verificamos que mulheres se esforçam tanto para serem iguais aos homens na sua natureza e depois, infelizmente, acabam em depressão, acabam desgastadas, acabam em conflitos com os seus maridos e os seus filhos, porque não perceberam que a diferença é saudável. Eu gostaria que nós aprendêssemos um pouco isso. Aprendêssemos que a diferença não é má. Nós não devemos viver uniformizados. A palavra de Deus nos exorta a viver em unidade e não em uniformidade. Nós devemos aprender isso. É um conceito diferente. Unidade é partilharmos os mesmos alvos, os mesmos objetivos, termos objetivos comuns. Uniformidade é sermos todos iguais e nós não somos todos iguais. Nós devemos valorizar as diferenças que temos, percebendo que o facto de ser diferente não faz de mim melhor nem pior que o outro. Quando nós percebemos isso, então de facto podemos amar quem nós somos e começar a amar o outro na sua diferença, respeitando o outro na sua diferença. Mas voltando aqui, este texto bíblico é extremamente interessante, eu gostaria de frisá-lo bastante porque infelizmente nesta área muitas atrocidades têm cometido, mas vamos voltar ao texto bíblico porque ele tem ainda mais ensinos para nós. E voltando aqui ao capítulo 22 do livro de Deuteronômio, o verso 6 prossegue dizendo: se por acaso encontrares um ninho de um pássaro no teu caminho, seja numa árvore, seja no chão, com passarinhos ou com ovos, e a sua mãe estiver lá com os seus filhotes ou com os ovos, não deves apanhar a mãe juntamente com os filhotes. Podes apanhar os filhotes, mas deves deixar fugir a mãe. Assim terás prosperidade e longa vida. Vemos aqui uma atitude de Deus preocupado com uma coisa que se calhar alguns diriam: Deus não se vai preocupar com coisas tão simples. Mas é um facto, Deus preocupa-se com a natureza. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus da ecologia. Um Deus que procura preservar a natureza. É verdade que Deus confiou ao homem a responsabilidade de cuidar da natureza. Mas ao mesmo tempo esse cuidado que Deus deixou ao homem deve ser um cuidado real. O homem deve ter atenção para não gastar excessivamente os recursos naturais. E nós sabemos as crises que são geradas quando o homem utiliza os recursos naturais de uma forma desequilibrada. Quando há pesca excessiva, os animais extinguem-se. Quando há atitudes de caça excessiva, os animais se extinguem. Quando se polui as águas, a consequência terrível que isso traz até para a nossa saúde. Quando se polui o ar. Então Deus tem orientações muito interessantes para nós cuidarmos. Deus mostra aqui claramente que não deve de se praticar a caça excessiva. Não se deve matar a mãe quando ela tem crias. Este tipo de atitudes deveríamos nós ter um pouco mais de cuidado e olhar para elas também, para o nosso dia-a-dia. Como é que nós cuidamos da natureza na realidade? O que é que nós fazemos com o nosso lixo? O que é que nós fazemos quando vamos passear para um parque, para um jardim, para o meio de uma floresta? Que atitude nós temos para o cuidado com a natureza? Deus nos exorta, dizendo que se nós cuidarmos da natureza, isso vai nos produzir benefícios, vai trazer longa vida para cada um de nós. Parece que não precisávamos muito de grandes cientistas para chegar a esta conclusão. Se nós olhássemos mais para a Bíblia, há milhares de anos que Deus nos vem ensinar que nós deveríamos ter um cuidado com a natureza, pois isso trará benefícios para a nossa própria vida, para a nossa própria saúde. Às vezes precisamos dos cientistas que nos digam isto,
Mas se nós olhássemos para a Bíblia, provavelmente seríamos um pouco mais responsáveis com a natureza que está ao nosso redor. Ouçamos aquilo que Deus nos diz e cuidemos da nossa natureza. O verso 8 continua: se algum de vocês construir uma casa nova, deve fazer um muro à volta do terraço para não ser culpado, nem a sua família, da morte de alguém que cair dali abaixo. Vemos aqui que Deus se preocupa com a segurança familiar. Apresenta medidas de proteção para os indivíduos e principalmente para as crianças que normalmente brincam nestes espaços, e muitas vezes nós esquecemos da importância da segurança física do nosso ambiente. Então Deus é tão preocupado com cada um de nós que Deus dá orientações a todos os níveis. Dá orientações para a família, dá orientações a nível da ecologia, dá orientações a nível da construção civil. E é verdade, Deus é um Deus preocupado com a nossa vida. E quando nós colocamos a nossa vida em risco ou do nosso próximo, certamente Deus está preocupado com esse tipo de situações. O texto bíblico continua a dizer no verso 9: não deves semear na tua vinha semente de duas qualidades, pois assim farias com que tudo ficasse consagrado ao Senhor, tanto o que tu semeaste como a produção da vinha. Não deves lavrar com um boi e um burro juntos. Não deves usar roupa feita de lã e de linho juntamente. Mais uma vez aqui Deus está a manifestar um princípio ao povo de Israel de não se misturarem, não misturar as coisas. Deus mostra mais uma vez a importância da santidade. Este é o princípio da santidade aqui. Não é que seja uma questão da agricultura ou dos animais ou da roupa, ainda que isso era importante para não provocar problemas de saúde às pessoas ou mesmo situações que colocassem os animais em risco ou as searas em risco. Mas acima de tudo é uma ideia e um princípio de separação, de o povo se manter separado e manter a sua vida santa diante de Deus. No final deste capítulo nós vemos que desde o verso 13 ao 21 Deus vai falar acerca de algo extremamente importante. E esse algo é a fidelidade na relação conjugal. Nós já temos comentado várias vezes sobre este tópico e certamente não seria demais voltarmos a ele. Mas de facto, o nosso tempo chegou ao fim. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para este livro de Deuteronômio e a retirar dele os princípios fundamentais para o nosso dia-a-dia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.